Eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra, feita por você e para você. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber ele que é meu amigo, ele que é meu brother, ele que é meu fechamento, um cara que vem desenvolvendo um trabalho fenomenal na política jovem. Com vocês, Samuel Medeiros. Fala, meu parceiro! Fala, meu brother, como é que tá? Rapaz, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Você que é meu amigo, né, meu brother, um cara muito gente boa que eu acompanho já faz muito tempo. Então, tá aqui hoje é uma honra, né, para poder bater esse papo bacana com você. Eu sou Samuel Medeiros, jovem aqui de Parnamirim, envolvido aí com a política, né, querendo trazer um pouco de debate sobre nova política, sobre a juventude protagonista, né, na política aqui da nossa cidade, principalmente. Show de bola, eu que agradeço. Agradeço por você ter reservado seu tempo aí na sua agenda para a gente poder estar trocando essa ideia de extrema relevância sobre esse tema, não é? O protagonismo jovem na política do Brasil. A gente sempre ouve falar, né, que precisamos reformular a política, precisamos isso e aquilo. Se a gente precisa reformular a política, então a gente precisa introduzir jovens, não é? Nesse ambiente político, e é sobre isso que a gente vai falar. Mais uma vez, Samuel, muitíssimo obrigado. Samuca para os íntimos, né? Então, Samucão, muitíssimo obrigado pela sua moral. Samuel, é, qual é a relevância do envolvimento jovem na política? Cris, o envolvimento do jovem na política é extremamente relevante, porque representa a voz e as aspirações dos jovens, né, das futuras gerações. Os jovens eles trazem perspectivas frescas, ideais inovadores e estão mais conectados, né, com as questões que afetarão o seu próprio futuro. Então isso é muito importante dizer. E aí, além disso, a participação política dos jovens ela fortalece a democracia, né? Promove a inclusão e ajuda a moldar políticas que atentam às necessidades de todos os cidadãos. Eu acho que é por aí. Massa, perfeito. E ouvir, né, essas palavras vindo de um jovem nos dá assim uma certa motivação, um certo estímulo, né? Porque a gente começa a perceber que, caramba, o cara que tem uma fala tão expressiva, um posicionamento tão interessante em relação à política, assim, pô, tem muito a contribuir com a vida do jovem, não só na política, mas também com a vida do jovem na sociedade em geral. Né? E assim, embora o jovem ele seja tomado por um sentimento de mudança. Alguns ainda encontram dificuldade para expor, né, o seu pensamento. Quais são as adversidades que o jovem enfrentam ao buscar o envolvimento com a política na atualidade? Alguns desafios enfrentados por nós, né, jovens, ao buscarmos essa envolvimento na política, inclui, por exemplo, a falta de representatividade, né? Barreiras sociais e econômicas, que de fato é um fator muito determinante, né? A falta da informação política, né? De informações políticas, desconfiança em relação aos políticos e sistemas políticos, bem como a falta de oportunidades para a participação efetiva e influência nas decisões políticas. E aí, é uma questão que eu queria evidenciar é a questão de estruturas desproporcionais também. Né? Então, a gente vê aí a política, uma política antiga, vamos dizer assim. Então, a gente vê muita gente mais velha na política. Né? A gente ainda tem uma dificuldade de ter jovens na política. E muito disso é porque o jovem ele não tem uma rede de contatos grande, ele não tem tanta estrutura, então ele acaba sendo atropelado por esse sistema. Então, essas questões, elas dificultam muito o acesso ainda do jovem, né? Mas nós estamos aí na luta, batalhando para poder quebrar essas dificuldades que há muito tempo elas estão sendo postas para nós jovens, né? E é interessante você trazer esse fato, porque infelizmente isso não é uma coisa que acontece apenas no âmbito político, né? Essa falha no desenvolvimento da perspectiva das pessoas sobre o jovem acontece em diversas esferas.
né? Na esfera do trabalho, na esfera acadêmica, né? O cara olha uma menina, um menino, pô, ele é jovem, mas ele é dotado de conhecimento, de competências e habilidades, né? Talvez isso Uhum. ainda ocorra devido àquela perspectiva anterior das pessoas entenderem que para ser experiente em determinada área você tem que tem que ter uma determinada idade. E com o advento tecnológico, com a possibilidade de aquisição de conhecimento, né, pessoas mais jovens passaram a ter possibilidade de adquirir conhecimento que outrora somente pessoas mais velhas conseguiam. Então, acho que na mente de algumas pessoas isso fica ainda, como a galera jovem diz, buga, né? Buga É, a mente. E nunca diz respeito à política, essa parada fica mais séria ainda. Porque a gente tem uma política brasileira que ela é predominantemente formada por homens brancos, héteros, né? E idosos, vou dizer assim, né? Não tão jovens, né? Então, assim, eu creio que entrar realmente nessa perspectiva, né, política, né, principalmente a questão partidária e tal, seja um pouco realmente dificultoso para o jovem. Entretanto, não é impossível, não é? e um detalhe, Cris, é, eu tenho um amigo, assim, é interessante também a gente trazer experiências que a gente conhece, né? Estão próximos da gente. Eu tenho um amigo, Matheus. Matheus, ele tem, se eu não me engano, 27 anos. Ele é jovem, bem jovem, né? É advogado. E aí, Matheus foi convidado pela atual secretária, de Educação do Estado para ser chefe do gabinete dela. E aí a primeira coisa, a primeira reação das pessoas que estavam em volta, as pessoas mais velhas, foram: poxa, por que Matheus? Tão jovem, não vai ter capacidade para assumir um cargo tão importante como a chefia do gabinete da Educação do Estado. E aí a resposta da secretária, né, secretária Socorro, foi o seguinte: é importante a gente dar oportunidade para o jovem, porque se a gente não der essa oportunidade para o jovem mostrar a capacidade que ele tem, ele nunca vai ter essa oportunidade. E tá aí, Matheus está lá, assumiu a chefia do gabinete, está dando um show, competente demais e jovem. Né? Então a Que gente tem massa, experiências, a gente sabe que o jovem ele consegue dar conta. Se ele disser eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou buscar, ele consegue. que massa, show de bola. Você trazer essa, essa opinião, você trazer justamente esse fato, né? Porque falar sobre política, o jovem na política, não é só o jovem se envolver com cargos que dizem respeito a o político legislativo, ao político executivo, mas também está naquele âmbito ali, né? Por exemplo, ocupar uma vaga de um gabinete, uma secretaria de educação do Estado é de extrema relevância e é um trabalho político, não é? Porque a gente sabe que essas pastas elas são orquestradas por questões políticas. A própria educação no Brasil é uma perspectiva política, né? Uma perspectiva política educacional, então uma perspectiva política governamental. E ter um jovem dentro de uma pasta de extrema relevância é sensacional. Então, muito obrigado por nos trazer essa informação. Agora, sim, É Samu, importante. não basta simplesmente introduzir o jovem no contexto político, né? É preciso também capacitá-lo. E quais Isso. são as ferramentas que estão ao acesso dos jovens que almejam se envolver com a política? Eu acredito que o acesso à informação por meio da internet, das redes sociais, participação em grupos e organizações de jovens, programas de educação cívica, engajamento em atividades de voluntariado, participação em debates, em fóruns políticos e o direito ao voto, né, como forma de expressar sua opinião e escolher representantes. Eu falo também sobre a questão de formações políticas, então eu acho que esses exemplos aqui que eu apresentei, eu acho que são algumas das ferramentas em que nós jovens podemos usar para alcançar, né, para ter esse acesso, né, através de formações, né, para poder ter esse contato mais direto, né, com a política.
E assim, a gente gosta de história, né? A Live Sinistra também era feita de história. E a gente quer saber um pouquinho assim, qual é a sua história, né? Como assim? Samuel Medeiros está na política e como é que é? Conta assim um pouquinho da sua história, assim. Como é que foi essa questão de, eu vou me envolver com a política? É porque, assim, na verdade, tudo que a gente faz, né, todo ato da gente é um ato político, né? Não tem como não ser. E aí, eu vim, né, eu morava na Bahia, sempre morei na Bahia, cheguei aqui em Parnamirim em 2008, né? Mas também sempre gostei de política, mas nunca tinha tido contato direto, assim, com a política, era mais acompanhando, vamos dizer. E aí, em 2009, eu tive o meu primeiro contato com a política mesmo, assim, nos bastidores, que foi na primeira campanha aqui do professor aqui na cidade, professor Heron. Né? Conheci o professor Heron através da minha madrasta, né, já tinha um contato maior com a política, e aí comecei, e a partir de 2009, fui entrando, fui participando, fui tomando gosto, né, tendo interesse, e aí eu vi que a política ela ainda é uma política muito antiga, muito atrasada. Então, comecei a ter aquele desejo, né, em buscar, em estudar, me preparar para trazer um pouco um olhar um pouco diferente, né, da política mais moderna, mais criativa, mais inovadora. Mas eu sempre participei dos bastidores da política aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Então foram os meus primeiros contatos. E aí, do ano passado para cá, eu tenho debatido mais, eu tenho conversado mais, eu tenho dialogado mais com a juventude, com as pessoas, porque eu acho que a gente precisa participar do dia a dia da política da nossa cidade. Né? Às vezes a gente passa muito tempo sofrendo com a educação, com o transporte, né? A gente não tem acesso à cultura, a lazer, né? Muito por causa das nossas escolhas. Né? Então, se a gente participa do dia a dia da nossa cidade, se a gente traz para o debate, né, a juventude para o centro do debate, a gente começa a mudar essa realidade. Então, foi muito por isso mesmo, por me sentir incomodado, né? E aí hoje eu sou pai, né? Minha filha vai completar 1 ano agora em junho, né? E aí eu ficava pensando qual a cidade que minha filha vai encontrar quando ela for adolescente, né? For jovem. E muito por causa disso também, porque o que a gente planta hoje, o que a gente faz aqui hoje, as próximas gerações elas vão colher. Né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Então foi muito pensando nisso mesmo, nesse incômodo, a política atrasada, antiga, de compra de voto amarrado. Eu acho que a gente precisa avançar. E pensando muito nas próximas gerações também, que vão para poder, né, pegar um pouco melhor, né, algo que a gente vai construir aqui hoje. Eu acho que é basicamente por causa disso, por aí. Sensacional, sensacional. E Samu, a gente sabe, né, que assim, atualmente a gente observa muitos jovens aparecendo na mídia, né, expondo seus posicionamentos críticos, né, é, político. E por que que mesmo após uma capacitação por meio de estudos políticos, desenvolvimento de suas competências, habilidades, se demonstrar capacitado, o jovem ainda enfrenta barreiras para assumir cargos nas esferas governamentais? Eu até acabei já falando um pouco aqui, Cris, mas a questão de estruturas políticas tradicionais que tendem a favorecer a experiência e a idade como critério de seleção é um fator muito determinante e isso é muito forte, né? Além disso, existem desafios relacionados à falta de redes de contato bem estabelecidas, resistência à mudança e a estereotipos negativos associados à juventude. As pessoas acham que a juventude ela não é capaz, ela não é competente, né? Então, assim, não, você é muito novo, você é muito jovem, vamos deixar quem já está lá, quem é um pouco mais experiente, quem já sabe, né? Então, a gente precisa, de fato, mudar. E essas coisas, elas, de fato, influenciam de uma forma muito grande. Né? Então, a gente vê aí estruturas tradicionais que acabam passando por cima de quem está querendo construir algo, né? De quem ainda não tem uma rede de contato bem estabelecida, isso é muito importante também. Então, eu acho que esse conjunto, eles acabam também
fazendo com que os jovens eles ainda enfrentem muitas barreiras, de fato, para assumir cargos nas esferas governamentais, né? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso aí. Então está muito ligado ainda a essa questão da perspectiva, aquilo que a gente falou anteriormente, né? A perspectiva das pessoas mudar, né? Tem quem está lá em cargo de liderança, quem está lá em cargo de gestão, mudar essa ideia e dar mais oportunidades, né, aos jovens. Agora, é lógico que, assim, quando a gente fala de oportunidade, também não é tipo, vou pegar qualquer jovem e vou colocar. Não, é se avaliar por meio da competência. É importante ressaltar que a gente está falando aqui que as pessoas, né, mais velhas, não é que elas estão, a gente não está falando que elas estão retrógradas, não, que elas estão obsoletas, não. A gente está falando que tem muito jovem que tem competência, que tem habilidade e que precisa receber, a palavra é justamente essa, precisa receber oportunidade para desempenhar uma excelente função. Né? Então, assim, associando a experiência da pessoa antiga, não é, com a competência e habilidade e também a experiência da pessoa jovem, a gente tende a fazer um excelente trabalho, porque jovem também tem experiência, né? Pode não ser a experiência da prática ali pela falta de oportunidade, mas há muita coisa que ele tem de experiência e precisa colocar em prática. E tem muito jovem que também tem experiência, muito jovem que também Então, já está envolvido. essa sua fala ela é muito importante demais, porque assim, é muito isso que você falou, não é a gente querer que tire todas as pessoas experientes e um pouco mais velhas de lá. Não, não é isso. A gente só quer que tenham portas abertas para que os jovens possam entrar e construir também junto, né? Juntando ali a experiência com um pouco mais de mente fresca, mas um pouco mais inovadora, tecnológica. Então, eu acho que é muito disso. É a gente vê um pouco mais de jovens, de mulheres jovens, de homens, jovens negros, né? Ocupando esses espaços que são nossos. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo que você falou, e essa fala é muito importante. Massa. Show de bola. E a gente sabe também que para participar das articulações políticas, não necessariamente, como a gente falou anteriormente, né, o jovem precisa ocupar um cargo governamental, né? E então, quais são? Assim, a gente já falou uma, né? Você já falou uma do Matheus aí, que está como chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado. Então, quais são as outras possibilidades que o jovem tem para expor as suas vozes, interferindo e participando das decisões políticas de seus municípios? Existem várias possibilidades, né, para que os jovens exponham suas vozes e participem dessas decisões políticas de seus municípios. Alguns exemplos incluem participação em organizações da sociedade civil, engajamento em movimentos sociais, que é muito importante também, realização de projetos comunitários, participação em audiências públicas, que a gente não acaba não vendo tanto, mas é muito importante também, né? Envolvimento em conselhos municipais e comissões de juventude, né? Além do uso das redes sociais, né, que é muito forte hoje, e outras plataformas digitais para expressar opiniões e mobilizar outros jovens. Então, acho que um pouquinho de tudo isso que eu acabei de falar aqui, né, responde essa sua pergunta. Massa. E também é importante a gente ressaltar, né, Samuca, que sim, ato político não necessariamente é ato partidário, né? O partido político ele é como eu posso dizer, uma vertente ou uma peça dentro de toda a engrenagem da articulação política. Eu, por meio de ações sociais, eu posso estar também interferindo nas questões políticas, né? Por exemplo, eu sou tenho um pé social muito forte, então estou sempre desenvolvendo projetos sociais. Eu, como professor, eu entendo que as minhas atividades por meio da educação é um ato político. Então, a partir do momento que eu desenvolvo discussões temáticas com os meus estudantes, dando a eles possibilidade de expandir suas consciências e entenderem, se construírem e reconstruírem sujeitos ativos na construção e reconstrução do seu conhecimento, para que eles possam cumprir deveres cívicos e reivindicar
Isso é uma questão política. Porque o Sim. próprio voto é uma questão política. É aí que entra a questão da consciência da juventude. Às vezes o cara fala, mas eu não quero saber desse negócio de política. Não. Quando o jovem fala isso, não é que ele não quer saber desse negócio de política, ele não quer saber mais da questão do negócio da politicagem. Ele não quer saber mais da questão daquele cara que fala e não faz. Ele não quer saber mais da questão dos desvios de verba. Ele não quer saber mais das questões dos conluios políticos partidários para obtenção de voto. É isso que ele não quer saber mais. Só que ele falando que não quer saber mais é uma coisa. Ele falando e pensando que não quer saber mais e se envolvendo no processo de mudança é outra coisa. É aí que a magia acontece. Uma coisa interessante é que teve um momento, né, e a gente ligava a televisão e aí no noticiário era tal político foi preso por corrupção, encontraram dinheiro de tal político, não sei o quê. Então a gente começou a ver, né, que a política ela era ela estava sendo usada para projetos pessoais e as pessoas estavam usando disso para se promover, né, para enriquecer e aí isso de fato acabou descredibilizando um pouco a questão da política, né? Muitas pessoas não acham que a política é importante, né? E aí é muito importante esse debate que a gente tem feito, justamente para mostrar para as pessoas que se a gente colocar pessoas que sejam honestas, pessoas boas, porque não tem só pessoa ruim na política, né? Existem pessoas muito boas que estão fazendo trabalho muito bons, né? E aí, se a gente faz esse debate, a gente consegue trazer pessoas que têm ideias boas, que são honestas, é, a gente acaba mudando um pouco desse histórico da política. Então, é isso que a gente quer trazer, pessoas que estão chegando agora, que estão com um gás aí em alta, né, para de fato poder debater e dizer que assim, não, a política ela é importante e a política ela tem como ser feita de maneira honesta, né, de maneira coletiva. A partir do momento que eu uso a política para um projeto pessoal meu, isso não vai dar certo, né? Mas se eu tenho o entendimento de que a política ela é um processo coletivo, ela tem que ser usada de maneira coletiva, né, para que todas as pessoas elas sejam alcançadas e elas consigam contribuir, ter suas vozes, né, ouvidas, representadas. Então isso aí a gente vai começando a mudar, né? Então acho que é muito parte muito disso também. Sensacional. É aquela parada, né? Cada um fazendo a sua parte, no final, todos nós estaremos fazendo a parte de todos, né? Cada um Isso. fazendo a sua contribuição. E assim, muito se tem falado a respeito da representatividade. E qual a relevância que ela tem para o estímulo da participação do jovem com a política nacional? A representatividade ela é de extrema relevância, né, para estimular a participação do jovem na política. Então isso é muito importante, porque quando o jovem eles se vê representado, né, por líderes e legisladores que compartilham suas experiências, valores, aspirações, eles se sentem mais encorajados e motivados a se envolverem ativamente no processo político. Então isso é muito importante. Então quando eu olho alguém lá que eu me sinto representado, isso me dá mais vontade de participar, né? Me dá mais vontade de estar dentro, né? De fazer. Então, isso é muito importante. E aí, a representatividade, ela ajuda a construir pontes entre jovens e as instituições políticas, né? Aumentando sua confiança, senso de pertencimento, por exemplo, e aí tornar a política mais acessível e eu acho que relevante para a gente, né, para a juventude. Então, eu acho que a representatividade ela é de extrema importância. Que massa. E é interessante, né? Porque quando você vê um jovem lá, você pensa assim, tipo, cara, ele acho que ele pensa igual a mim. Eu acho que aumenta essa possibilidade, né? Sim, Aumenta a possibilidade das mentes jovens pensarem um pouco também para os jovens. Porque, assim, tomando como referência a esfera política,
não é que um é melhor do que o outro, mas existem partes, né? A gente tem o legislativo. Fala aí, você fala melhor do que eu. A gente tem os três poderes, né? É, Legislativo, executivo e legislativo, judiciário. isso. Mas a gente vamos focar ali mais na questão do legislativo, do executivo. Fala aí pra gente o que cada coisa faz ali no município. Vereador, prefeito, só para a gente ter uma noção aí. Vamos lá. O legislativo, né, ali, os vereadores, eles vão legislar, né, vão fazer as leis ali, vão fiscalizar o trabalho do executivo, né, do prefeito, né, e aí, como já diz, o executivo é ali a figura do prefeito, né, ele vai executar, né, então o prefeito vai executar, por exemplo, as leis que os vereadores, o legislativo vai estar trazendo, e aí basicamente isso. Aí o que, que acontece? Os vereadores fazem as leis, né? Isso, Ou seja, um, com mentes jovens, pensando em construções de leis, há possibilidade para se trazer as discussões atuais e jovens para dentro das casas legislativas, aumenta. Não é? isso. Então, hoje a gente passa por um turbilhão de coisas que acontecem na nossa sociedade que, infelizmente, algumas mentes antigas não conseguem ou não fazem o esforço ou não se dão nem o luxo de querer entender. Então, com a mente jovem lá, e quando eu falei diversas questões, você que está nos assistindo agora já deve ter pensado em várias. Inclusive, essa que você está pensando está dentro também. Então, uma mente jovem consegue tratar essa questão com mais sensibilidade. Por quê? Por também estar incluso, estar vivendo essa questão. Né? Então, eu creio que a representatividade ela tem grande relevância por isso. Ressaltando, a gente não quer aqui que, então agora eu não vou votar mais em nenhuma pessoa que seja mais de 50. Não, estou dizendo isso, não. A gente está dizendo que precisamos entender a articulação e a capacidade, a competência e a habilidade dos jovens também em relação à política. Até Isso. porque também esses jovens de agora, não, Samu, daqui a 30, 40 anos, vão ser os velhos de lá. E A gente aí? está só preparando, né? Exato. Mas vamos lá. Antigamente, né, a gente está falando de informação, o acesso às informações eram bem diferentes, né, do que é hoje. Com o advento tecnológico, por meio principalmente das redes sociais, né, como, né, que esse advento tecnológico ele tem ajudado a propagar a discussão sobre a mobilização da juventude nos atos políticos. As redes sociais, elas permitem que os jovens eles compartilhem informações, né? Ideias, experiências de forma mais rápida e ampla, vamos dizer assim, aí alcançando um público maior, né? Então, hoje as redes sociais, ela é assim, né? Você posta uma coisa aqui, daqui a pouco todo mundo já conseguiu ter acesso a essas informações. E aí elas facilitam a organização de movimentos protestos, por exemplo, né, possibilitam engajamento em debates políticos online, né, que tem acontecido muito, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, a gente se reunia sempre, basicamente, assim, né, através dessa tecnologia que a gente está usando aqui, isso é muito importante. E aí também promovem a conscientização sobre questões políticas e capacitam os jovens a se expressarem e se conectarem com outros ativistas também. E aí fortalecendo assim a mobilização da juventude nos atos políticos. Então, acho que é basicamente isso. Que massa. E que a gente observou também que na última campanha, né, eleitoral aí para a presidência, os velha guarda estavam usando com força, né, a rede social. Isso, isso. Os velhinhos lá, ó, fazendo selfie, fazendo lives, né, mudando a sua linguagem. Não digo nem mudar, mas digo reformulando, adequando a sua linguagem para esse público. Né? Muitos até falavam assim: olha, o tempo é curto aqui, mas vai lá no meu canal, vai lá na minha rede social, vai lá no meu Instagram. Ou seja, aquela questão de tempo minimizado para determinados partidos, a rede social vem tipo arrebentar com isso.
porque você pode buscar informações sobre esse partido, além daquelas campanhas, né, publicitárias que rola na TV, que a gente acha chato pra caramba. Antes da novela, poxa, caramba, e demais, é importante. Porque, assim, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso à tecnologia, acesso à informatização, não é? Entretanto, graças a Deus, várias outras pessoas têm acesso a essas informações. Inclusive, as redes sociais também podem ser usadas por nós, eleitores, para buscar informação sobre os políticos, não é? E assim, um detalhe também para complementar, a tendência é cada vez mais as redes sociais estarem mais fortes, né? Inclusive na própria política. Por exemplo, a gente usa esse exemplo que você deu aí dessa campanha passada presidencial, em que os candidatos, por exemplo, a presidente, deputados, governadores, todos eles estavam muito assíduos nas redes sociais, né? E eu vou pegar aqui a figura do presidente, por exemplo, dos candidatos a presidente, eles estavam ali cada vez mais, né, presentes no dia a dia das pessoas nas redes sociais. Por quê? Porque a gente sabe que também eles não conseguem chegar, né, visitar todos os lugares, não conseguem ir em todas as cidades, em todos os municípios. Então, as redes sociais, eles trazem, de fato, mais rápido essa informação, né, faz com que chegue mais rápido a todas as pessoas, e isso tende a ser mais forte. Por exemplo, trazendo um pouco aqui para Parnamirim. Aqui a gente estava fazendo uma pesquisa, né, que tem alguns bairros em Parnamirim que a gente não consegue ir fazer aquela campanha porta a porta, né? Por exemplo, eu vou citar a Copab. A Copab ali tem alguns lugares da Copab que você vê muitos condomínios. Na Copab, a grande maioria de comunicação política é através das redes sociais, né? Diferente de outros bairros. Então, assim, a gente sabe que as redes sociais hoje, elas são muito importantes, né? Porque tem lugar que a gente não consegue chegar, mas a rede social, né, ela consegue chegar muito fácil. Isso é uma consequência da reformulação social, reformulação do relacionamento social. Então, assim, o jovem que não tem rede social já está pegando para ele, né? O jovem que não tem WhatsApp, o jovem que não tem o Instagram, já está pegando. O jovem político que não faz uso dessa rede a seu favor, está pegando mais ainda. Você falou uma coisa bem interessante, que, né, um determinado bairro, né, de Parnamirim, é, o, o acesso, né, política, a política, né, a forma de chegar a essas pessoas é maciçamente pelas redes sociais. Então, isso também é uma questão social. Né? A gente já começando a perceber, olha como que a estrutura urbana inviabiliza determinada ação, fazendo com que o jovem político ele tenha que ser resiliente. E ser jovem na política nacional é uma atitude de resiliência, porque você tem que ser como água, né? Para isso aí, não se moldando a estruturas, mas para poder entrar nas estruturas e fazer uma grande diferença. Então, essa parada que você trouxe é extremamente relevante. É muito, muito legal essa perspectiva. E eu ainda não tinha parado para me atentar. Né? As redes sociais, não só para propagação da imagem do jovem político, mas também para estabelecer o contato onde ele não consegue chegar dentro do seu próprio município. Porque você fazer uma parada, uma live para alcançar, estando em Parnamirim, alcançar a galera de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, é uma coisa, né? Você sabe que tem que chegar lá, mas você em Parnamirim, fazer um trabalho na internet para poder alcançar a pessoa que está aqui do bairro do lado é outra completamente diferente, né? E até mesmo a linguagem, né, Samuca? A linguagem das redes sociais ela precisa também ser diferenciada, né? Não dá para você fazer uma propaganda, vamos falar propaganda política nas redes sociais, como às vezes a gente vê, né, na propaganda da TV. Fulano de tal, número não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pô, vai virar meme. Com certeza. Vai virar meme, né? E Samucão, falando em questões de políticas públicas, né? O que isso explica para gente? O que são políticas públicas e qual o papel delas para o estímulo ao protagonismo jovem na política brasileira? Vamos lá, vamos entender um pouquinho, né?
Políticas públicas são ações e medidas adotadas pelo governo para solucionar problemas e atender às necessidades da sociedade, certo? Né? E aí, no contexto do estímulo ao protagonismo jovem na política brasileira, as políticas públicas elas desempenham um papel fundamental ao criar programas, iniciativas específicas para promover a participação e a capacitação dos jovens, né? E aí fornecendo recursos, oportunidades de engajamento cívico, espaços de diálogo e inclusão nas decisões políticas, né? E aí essas práticas, elas visam fortalecer a voz e a influência dos jovens, né? Incentivando o seu protagonismo e contribuindo para uma maior representatividade, participação da juventude no cenário político do país. Eu acho que é basicamente isso, né, define um pouco políticas públicas. Você pode dar também uma contribuição aí nessa fala. Então, a gente está entendendo que é algo voltado para o público, para Isso, a comunidade, isso, para isso. o político, ele pensa em alguma coisa que vai promover um benefício que seja direto para a sociedade. Por exemplo, cotas. As cotas, né, para as pessoas pretas para entrar na universidade é uma questão de política pública? Isso. Né? E já trazendo aqui, né, bem suave, porque não é o tema, haverá uma outra possibilidade para a gente discutir isso, mas assim, as cotas são de extrema relevância. Algumas pessoas até falam assim, mas eu acho que não é necessário por isso e aquilo. A questão não é o eu acho ou deixar de achar. A questão é o que realmente é. Porque quando você olha para uma foto de formatura do curso de medicina de uma determinada universidade federal e você vê que preponderantemente ela é branca e não só pelo fato do jaleco ser branco, mas porque as pessoas brancas elas dominam aquilo ali, isso é uma coisa para você refletir. Por que falta preto aí? Ué, os pretos não querem ser médicos? Não, não é isso. Simplesmente por ser preto ele não consegue ser médico? Não, não é isso. É porque tem todo um processo histórico que fez com que a pessoa preta fosse inviabilizada e muitas vezes proibida, né, de entrar em determinado espaço social. Né? E isso vem de lá da questão da escravatura, a abolição da escravatura sem nenhum subsídio para nosso povo e tal. Então, quando se pensa em cotas, não é diminuir o preto em relação ao branco, não. É para justamente dar possibilidade para que a pessoa preta ela consiga entrar em locais, né, que antes ela foi proibida e antes ela foi inviabilizada devido a questões de não políticas públicas para que pudessem alcançar esse êxito. Por exemplo, houve a abolição da escravatura. Legal. É Depois de uma questão de séculos. reparação também, né? Exato. Depois de séculos de escravidão, pegou o povo preto e vai lá, let it go. Vocês estão livres. Mas estão livres como? 300 anos de escravidão. Não deu nenhum subsídio moral, nenhum subsídio intelectual, nenhum subsídio político, religioso, financeiro. Como que esse povo vai se desenvolver? Ou seja, naquela época não foi pensada políticas públicas para poder dar possibilidade para que o preto que aqui já estava pudesse se desenvolver. Então, hoje, se fazendo isso, tem muita gente que não consegue entender. Mas por que está sendo feito Sim. isso hoje? Porque lá atrás não foi feito. Então, o erro não é fazer isso hoje. O erro foi porque não foi feito lá atrás. Então, agora a gente está fazendo. Para que futuramente não precise mais ser feito isso. E dados nos comprovam que as políticas públicas, principalmente pelas questões de cotas, têm dado muita possibilidade para as pessoas que, se não tivessem tido essa possibilidade, talvez não seriam o que são hoje, não seriam doutores, seriam advogados, não seriam jornalistas e por aí vai. E estão fazendo um excelente trabalho. E aí, Cris, eu queria citar também para complementar, né? Por exemplo, ProUni, FIES, né? São políticas públicas, né? Bolsa A gente, Família. isso. Hoje nós temos muitas pessoas que conseguiram acesso ao ensino superior através
dessas políticas públicas, que talvez se não tivessem acontecido, hoje não tivesse aí chegado ao ensino superior, tivesse formado, né, hoje estivesse trabalhando na sua área. A gente vê muitos depoimentos no dia a dia de pessoas que falam assim, eu fui o único da minha família que consegui me formar, né, graças às políticas públicas. Então, as políticas públicas, elas são muito importantes, né? E é interessante. E eu acho, pode falar, Pode falar. eu Eu acho falo, muito você fala. importante, é muito importante, porque de fato a gente precisa também reparar essas questões, né? Isso é incrível. E é interessante pensar também que, tipo, políticas públicas. Políticas públicas não é só para pobre, não, tá? Isso, Porque tem muita gente que fala assim, esse negócio de Bolsa Família tá enriquecendo, que não sei o quê. Meu irmão, quando o cara para perceber qual o valor da questão do Bolsa Família, e para ouvir o cara falar uma besteira dessa, aí eu pergunto, legal, você acha ruim a pessoa receber uma determinada quantidade para não passar fome, mas a bolsa que você recebe do mestrado e doutorado você não reclama. Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado é a questão de políticas públicas. A gente passou um determinado tempo sombrio e governamental que houve um corte de verba. Bolsas, né, que advém do CNPq e tal, tudo bem direitinho, né, estruturado, foram cortadas. Né, a verba foram cortadas, foram inviabilizadas, que afetou na bolsa. Então, muitas isso. pessoas que precisariam dessas bolsas tiveram que dar o seu jeito para ajudar sem a bolsa. Então, isso também é questão de política pública. Né? Então, assim, vamos estudar mais sobre isso. E falar em estudar mais sobre isso, a gente consegue buscar essas informações no Google? Sim, hoje nós temos a internet aí, né, a nossa, com muita facilidade, né, na palma da nossa mão, então a gente consegue, de fato, buscar essas informações mais fáceis. Hoje nós temos a internet que ela nos dá essa facilidade, então a gente consegue todas essas informações no Google, né, em livros, né, então a gente tem uma facilidade muito grande hoje de buscar essa informação. Então, se a gente não busca essa informação, é porque às vezes a gente está deixando outras prioridades entrarem. Mas a gente consegue, de fato, ter essas informações mais fáceis hoje, né? Massa. E você pode citar alguns exemplos de jovens atuantes na política nacional e Claro, deixar, com certeza. né, uma orientação para quem gostaria, né, de se envolver de forma mais ativa com essa esfera social? Sim, com certeza. Eu acho que nós temos nomes muito importantes, né, na política nacional, de jovens, né, que estão aí, que estão fazendo um trabalho muito bacana, trabalho com responsabilidade, né, mesmo com pouca idade, né, e aqui, por exemplo, aqui no nosso estado, eu posso citar algumas, né, eu posso citar, por exemplo, a deputada Natália Bonavides, né, que é uma pessoa que tem feito um trabalho na Câmara dos Deputados muito importante, né, se você quiser, puder acompanhar um pouco do trabalho dela, você vai ver que ela é muito jovem, mas muito competente, né? Inclusive está aí sendo cotada para ser candidata a prefeita de Natal. Jovem, competente, criativa, né, inovadora. E aí eu posso citar também daqui de perto, Pedro Gork, não sei se vocês conhecem, mas procura lá no Instagram, Pedro Gork, foi vereador aqui de Natal, vereador mais jovem de Natal, um cara preto, né, inteligente, né, intelectual, que fez um trabalho muito grande quando passou o período, né, quando assumiu a vaga de vereador em Natal. Eu posso citar, por exemplo, Guilherme Boulos. Então, nós temos aí muitos nomes de pessoas boas que entraram na política para fazer a diferença, né? E eu acho que isso que é importante. É importante a gente entrar na política para a gente tentar mudar a realidade das pessoas, né? Para a gente deixar algo de bom, né? Na política. E aí, se você tem a intenção de entrar na política ou de querer buscar um pouco mais, eu aconselho a você tentar ir pesquisando, aí no Google, buscar um pouquinho de informação,
ler bons livros, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Então, a questão do conhecimento, ela é primordial, né? A gente tem vindo aí de uma caminhada, Cris, e aí, nessa campanha não, mas na campanha anterior para vereador, eu tinha sido convidado para ser candidato, né? Para ser candidato a vereador. E eu falei, naquele momento eu falei assim, rapaz, eu acho que eu não tenho ainda tanta bagagem para ser candidato, não. Para ir para a rua, para enfrentar o povo. Eu acho que eu ainda não estou com essa bagagem lá muito completa, não. E aí, o que foi que eu fui fazer? Eu passei os 4 anos seguintes me dedicando a estudar, a buscar conhecimento, a conversar com pessoas, né? Porque isso vai estar lhe dando um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, para poder você entender um pouco o processo, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é buscar o conhecimento mesmo, é ler um pouco, é estudar, é olhar a história lá do nosso país, né? Que aí você vai estar seguindo um caminho importante. E aí converse com outros jovens, outras jovens que são lideranças também, que eu acho que é muito importante, né? A partir disso, você vai ter já um norte, né? Você vai saber por onde você deve trilhar. E aí você vai conversando, fazendo network, né? Você vai tendo um pouco mais, pegando um pouco mais de uma pessoa, estudando mais um pouco aqui, e assim você vai de fato tendo um pouco mais de conhecimento e de saber para onde você tem que ir. Eu acho que é basicamente isso. Então, conhecimento, né, conversar com pessoas, escutar, né, é muito importante. É um processo que eu tenho feito muito, é de escutar demandas, ouvir, né, um pouco mais dessas pessoas que também são mais experientes, né, que tem muito a nos ensinar, e a gente junta um pouquinho de tudo isso e vai para cima. Sensacional, Samuca. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por abrilhantar esse momento, por compartilhar conosco, né, um pouco da sua intelectualidade, um pouco desse processo que você vem implementando, né, nessa questão de se envolver com o mundo político. Eu quero dizer que você nos inspira, né? Ver você jovem, né, se posicionando, se reposicionando, né, arrebentando barreiras e construindo pontes no mundo político para nós jovens é extremamente sensacional. Mais uma vez, meu amigo, muitíssimo obrigado. E qualquer dia desse, vamos marcar para a gente dar uma passadinha lá na Gutierrez e saborear aquela pizza Com deliciosa. Né? certeza. Tá no períodozinho gostoso aí para a gente saborear uma pizzazinha. Bora lá para Gutierrez. Ah, e domingão, se tiver que marcar um almoçozão, bora bater lá no Rei do Caldo, vamos saborear também um temperozinho gostoso lá. Programação aqui não falta pra gente, meu parceiro. Com certeza. Meu irmão, muito obrigado. Um forte abraço para você e até mais. Valeu mesmo, ó. Sabe que tu mora aqui, né? Eu que agradeço, cara. Agradeço demais. Como eu disse no início, uma honra estar aqui. A gente não sabe tudo, a gente está no caminho trilhando, né? Então, muitas vezes a gente também vai errar, mas a gente está construindo, né? Isso que é importante. Eu agradeço demais esse convite. Estar aqui com você, batendo esse papo hoje, é muito importante e é uma construção, né? E eu espero que outras pessoas também se sintam incentivadas, encorajadas a começar também, seja na política ou seja em outra área, né? O importante é que você entenda que você é muito capaz de fazer, e eu acho que é isso. Obrigadão, Cris. Tamo juntão. Sensacional. Valeu, meu brother! E essa foi a Live Sinistra. A Live Sinistra tem um oferecimento do Rei do Caldo Restaurante, Ótica Charmant e Gutierrez Pizzaria. Um forte abraço e até mais. Valeu e tchau!